Primeiro que o maior impacto é o computador, né, hoje em dia, e o computador é baseado em transistores, é baseado em dispositivos que são nanométricos. Muitos deles são feitos com camadas nanométricas. Então, eu vou dar para vocês um pouco, mostrar um pouco o que é nanociência e nanotecnologia e essa instrumentação que permite que a gente possa ter desenvolvido nesses últimos séculos tanta coisa. Começar pela eletrônica e depois a era digital com os computadores. Primeiro vamos tentar entender o que é nanociência e nanotecnologia. Né? Nanociência é aquela, embora não é uma ciência pequena, se estuda a ciência que se toma conta e estuda essas coisas que estão lá na dimensão nanométrica. E a nanotecnologia é uma aplicação do estudo dessa ciência. Ali tem alguns, vocês podem ver alguns, uma escala de 1 milímetro até 1 nanômetro, e o que a gente pode ver? O vírus assim, é maior que 1 nanômetro, mas abaixo do nanômetro, na ordem do nanômetro menos do que isso, nós já temos, por exemplo, o grafite, o protoatômico de grafite, molécula de água, e o átomo aqui seria 10 vezes menos do que 1 nanômetro. A outra escala também, para vocês terem uma ideia do que é por exemplo, uma nanopartícula com 4 nanômetros seria 1 milhão de vezes maior que uma formiga, por exemplo, para ter uma ideia do tamanho do que é 1 nanômetro. Nós temos em cima uma nanopartícula, um nanotubo de carbono, que hoje em dia está se estudando muito, vou mostrar porquê. Né? E 100 mil vezes maior que um nanotubo de carbono, por exemplo, é um fio de cabelo. E 100, se você multiplicar por um fator de 100 mil, você chega no tamanho de uma casa. Só para ele ter como muito pequeno esse nosso mundo nanométrico. Né? Agora, mas por que tem que ser nanométrico? Né? Bom, aqui mais alguns conceitos. Nanociência, nanotecnologia, fabricação, manipulação ou funcionalização de um microobjeto na escala de 1 a 100 nanômetros, é mais ou menos hoje em dia. Você tem que ter pelo menos uma das dimensões da ordem de menor do que 100 nanômetros para ser considerado uma nanoestrutura. Por exemplo, o grafeno. Né? Você pode ter um grafeno com 1 metro de comprimento, mas ele vai ter menos que 1 nanômetro de espessura. E o interessante é aquela pergunta que eu fiz: por que nós precisamos desses materiais nanométricos? É porque os fenômenos físicos e as propriedades físicas na escala nanométrica mudam totalmente. E uma coisa bastante interessante. Por exemplo, se nós pegarmos uma barra de ouro, fundir uma barra de ouro, ela vai fundir em 1064 graus Celsius. Mas se você olhar a escala, à medida que eu vou diminuindo o tamanho de uma nanopartícula de ouro, essa temperatura vai caindo. Olha só, eu posso fundir a 100 graus uma nanopartícula de ouro. 100 graus Celsius. Aliás, por causa dessa propriedade de redução de temperatura de fusão dos materiais nanométricos, hoje em dia nós conseguimos fazer essa quantidade de mais de 1 bilhão de dispositivos semicondutores no chip, porque as soldas ali são nanométricas. Então elas fundem em temperaturas muito mais baixas, e é possível você fazer um dispositivo daquele. Bom, mas por que a temperatura de uma barra de ouro se transforma na nanopartícula e cai tanto, né? Por que será? Bom, pequeno, gente, é diferente. Aqui nós vemos o grafeno, que nada mais é do que se você tivesse desfolhado o grafite do lápis, uma fita, por exemplo, no seu lápis você teria uma fita de grafeno. É um material que a gente considera bidimensional, porque ele tem basicamente 2 dimensões. Né? Temos aqui o grafite, que é o que a gente conhece, que a gente escreve no lápis. Né?
Se a gente enrolar na verdade ele se enrola sozinho, né, porque a energia para manter o grafeno esticado vai ser muito grande, você precisa prender ele em alguma superfície, se você não prender ele vai tender a se enrolar no nanotubo de carbono. E dependendo de como você processe o carbono, você pode fazer essas bulk balls aqui. Bom, cada um desses materiais, eles têm propriedades muito diferentes. O bulk ball é um material muito duro. Se o carbono, olha, tudo é átomo de carbono, não tem outro átomo, não tem outro material, é o mesmo material. Esse bulk ball aqui, essa bola aqui feita de átomos de carbono, ela é tão dura quanto o diamante. Não tão dura, mas bastante dura, chega perto da dureza do diamante. Os nanotubos de carbono, eles têm propriedades. O carbono é um material condutor, tá? É usado como, por exemplo, eletrodo em motor elétrico. Agora, um nanotubo de carbono pode ser um material semicondutor, dependendo de como você enrole ele. Mas como é que ele virou semicondutor? Ele não era condutor? Isso aqui, por que é tão duro se o grafite é tão macio? Nós estamos mudando as propriedades físicas de um material só mudando uma coisa, o tamanho, só mudando a dimensão. Mas como é que isso acontece? Bom, aqui de novo nós temos também falando de prêmio Nobel, lá em 2007, é um dispositivo também nanométrico feito de várias camadas nanométricas de materiais ferromagnéticos, e isolantes e antiferromagnéticos. Essas camadas ferromagnéticas, mesmo separadas de vários nanômetros, de uma da outra, elas possuem uma interação entre elas, a gente chama de interação de troca. Essa interação de troca tem uma peculiaridade muito interessante. Se eu aplico um campo magnético, por exemplo, eu posso orientar, fazer uma orientação magnética dos spins de cada camada dessa e manter essa orientação. Então, hoje em dia, a gente usa isso para fazer memória, por exemplo, memória magnética. E é usado também para o leitor do cabeçote que lê a informação no disco rígido. Dependendo, cada vez que passa uma partícula magnética aqui, você muda a configuração de magnético, o ferromagnético, antiferromagnético das camadas dessa válvula de spin, e você muda a resistência elétrica. Então você diz, bom, se a resistência é alta, é o spin 1. Se a resistência é baixa, é 0. São coisas que você consegue ler. Bom, isso tudo são feitos por essas propriedades físicas interessantes, diferentes, acontece por causa do tamanho, por causa da redução do tamanho. Aqui em aplicações em nanodispositivos, nós temos hoje, vários, por exemplo, nós temos ali nanoeletrônica, que eu acabei de falar, contatos, por exemplo, que é a física básica. Esse aqui é um nanotubo de carbono que está aqui em cima, revestido com níquel, e eles estão medindo resistividade aqui, resistência elétrica, passando corrente nesses dois eletrodos e medindo tensão aqui. Magneto eletrônico, isso aqui são monodots, que a gente chama, essas estruturas. O CBPF também desenvolve esse tipo de pesquisa, magneto eletrônico. Ótica, fazer laser com dispositivos, em vez de você usar materiais semicondutores, você vai usar materiais nanométricos para poder produzir lasers também. E nanomecânica, isso aqui é um pêndulo, e você pode fazer com nanomecânica, fazer, por exemplo, atuadores para poder introduzir o núcleo de uma célula, por exemplo, no interior de uma célula, mudar um cromossoma de lugar, coisas desse tipo. Bom, como eu falei, tudo isso está sendo mudado, está sendo transformado, esses fenômenos físicos diferentes que acontecem, que é mudança de resistividade, mudança de propriedades magnéticas, mudanças de propriedades elétricas, mudanças de propriedades térmicas, estão acontecendo porque esses materiais, eles, por serem nanométricos, eles não têm, por exemplo, não têm todas as suas ligações, os átomos não estão ligados todos, não têm as suas ligações completas, nós temos muitas ligações lá dentro. Então a energia da superfície do material, ele é muito diferente do material bulk, um pedaço de cobre, por exemplo, em que você tem, a maior parte das ligações de todo o material, elas estão completas. Então você tem átomos ligados formando
cristais tendo ordem de novo alcance. E aqui nós não temos ordem em todas as direções. Essa falta de ordem, esses defeitos passam a ser muito importantes porque eles mudam as energias de superfície desses materiais, mudando suas propriedades. Propriedades magnéticas, físicas, em geral, elétricas e tal. Bom, como é que a gente produz esses materiais? Hoje em dia na indústria, e também aqui na pesquisa, nós usamos principalmente ferramentas e equipamentos baseados em deposições físicas de filmes finos ou de nanoestruturas para fazer esses nanodispositivos. Aqui seria eu estou colocando nesse slide uma simplificação de todas as técnicas que existem de deposição física. Você tem, imagina, um material-alvo que eu quero depositar, nesse material eu quero depositar uma superfície para fazer lá uma spin-valve, para fazer um dispositivo óptico, para fazer um dispositivo magnético, elétrico, o que for. E eu faço incidir sobre esse material alguma fonte de energia, uma energia de íons, por exemplo, ou no caso seria um magnetron sputtering, seria uma das técnicas que a gente usa para se fazer esse tipo de evaporação, de pulverização, ou um feixe de íons diretos, que a gente chama de ion beam, um feixe de elétrons, que a gente chama de electron beam, um feixe de laser, seria a deposição física, a ablação a laser, ou a deposição por laser pulsado, ou mesmo laser contínuo. Calor, posso dar um fluxo de calor, ou aquecer esse material, fazer um vácuo nesse dispositivo e evaporar esse material. Então, eu posso usar uma série de energias aqui para conseguir quebrar, separar esses átomos, esses íons desse material e fazer eles se reconstruírem lá no meu dispositivo. Muito bem. Para isso eu preciso de um reator. Esse reator eu posso ter vácuo, posso ter ar, posso ter gases reativos, ou a combinação deles. Cada vez que eu rompo os íons e elétrons de um material e faço eles evaporarem ou se depositarem, sempre aparece um gás em alta energia, esse gás em alta temperatura e energia, e a gente chama esse gás de plasma. A luz que emite esse plasma, a gente pode fazer uma espectroscopia dessa luz também e descobrir quais são as energias envolvidas, quais são os elementos que estão envolvidos. Então, digamos aqui, seria uma simplificação das técnicas. A maioria das técnicas são usadas não só na pesquisa, técnicas físicas, por exemplo, existem técnicas químicas, né? Produção química, para produzir essas nanoestruturas. Aqui seria uma foto exatamente do plasma, vocês estão vendo o plasma, e depois isso aqui é um magnetron, um equipamento de magnetron sputtering depositando um filme numa superfície. Aqui é esse equipamento, você vê que é um equipamento grande, esses equipamentos normalmente são customizados, né? E nós podemos, esse equipamento, vocês vão verificar, vão ver, nós estamos aqui no CBPF, e quando vocês visitarem os laboratórios. Né? Você vê que esses equipamentos, eles precisam de uma série de equipamentos, eles precisam de fontes, nós precisamos fazer vácuo, para que, lógico, os átomos, a gente precisa fazer vácuo para que os átomos, os íons, né, cheguem lá no nosso material, senão eles vão se chocar contra a atmosfera do planeta. Nós precisamos de motores, então nós precisamos de toda uma instrumentação para que a gente consiga produzir esses materiais. Aqui o Marcelo já falou sobre sobre o que nós estamos desenvolvendo. Nós desenvolvendo aqui no CBPF um equipamento, uma instrumentação para fazer uma coisa específica, para fazer fosfatos de cálcio cristalinos a temperatura ambiente. Nós conseguimos manipular aqui a energia do plasma formada, esse aqui é o foto do plasma, aumentando a energia do plasma, a gente consegue depositar esses materiais cristalinos a temperatura ambiente, sem precisar dar mais energia, por exemplo, térmica, aquecer o material. Então, nós construímos equipamentos para resolver um problema físico, um problema para desenvolver algum material. E esse material pode ter aplicações, como ele mostrou. Esse material, por exemplo, pode ser aplicado no implante metálico que vai ser usado por uma pessoa. E essa aqui é uma rugosidade micrométrica do material, ele foi depositado com uma camada de
100 nanômetros. Não dá para ver aqui, só dá para ver no microscópio eletrônico. Para você ter reprodutibilidade e reprodutibilidade do que você faz, você precisa, obviamente, ter uma instrumentação automatizada. Então, aqui nós temos um exemplo de um... Esse foi o primeiro software que foi desenvolvido para automatizar esse sistema e está funcionando até hoje. Outras técnicas físicas seriam, uma delas é a ablação a laser pulsado, que também para produzir, teve que construir, se projetar, construir o reator. E aqui já o reator com toda a câmara de vácuo, com todos os equipamentos. E também tem aqui dá para ver o laser verde ele, em operação, fazendo uma ablação, também uma deposição de um filme. Esse é um laser de Miyagi. Com esse laser também produzimos nanopartículas, que é uma outra forma, sem ser química, de você produzir nanopartículas por exemplo, de fosfato de cálcio, ou mesmo nanopartículas magnéticas. Hoje em dia cada vez se faz mais para aplicações, por exemplo, em liberação de fármacos. Tem um grande desenvolvimento de pesquisa nessa área. Bom, eu termino aqui a minha rápida apresentação dizendo que instrumentação científica, por natureza, ela é multidisciplinar, porque você precisa da eletrônica, você precisa da mecânica, você precisa da química, você precisa da física, para você desenvolver, mesmo às vezes o pessoal de gestão, para você desenvolver esses equipamentos. E possui um alto valor agregado que gera inovação. Aqui nós temos, isso vai estar disponível para vocês, algumas publicações para vocês, onde nós temos esses equipamentos que estão sendo usados, esses equipamentos pelas pesquisas. E aqui alguns colegas, estudantes, visitantes que têm participado de todo esse desenvolvimento ao longo aí dos últimos anos, no nosso laboratório de superfície da estrutura. Muito obrigado.